Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra de Deus fala em João 13, versículo 7, ele fala assim: respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: Deus sabe todas as coisas. Amém? E aí, essa semana Deus começou a ministrar algo na minha vida. Todos nós aqui estamos à espera de um milagre, numa busca de um milagre. A grande parte aqui já é um milagre vivo, sim ou não? Quantos aqui têm a certeza de Cristo Jesus no coração? Amém? Quantos sinais de maravilha, quantos livramentos Deus nos dá durante o dia? Tem livramentos, tem sinais que a gente consegue ver, sim ou não? Tem sinais que a gente nem possa imaginar. Você vai deitar, você levanta. A palavra de Deus fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando nós entendemos o trabalhar de Deus, nós nos colocamos diante da sua disposição. O que eu tenho aprendido é viver um dia de cada vez. Fala assim, um dia, melhora isso aí, fala assim, um dia de cada vez. Fala assim, todos com Cristo Jesus. A palavra de Deus fala assim, ó: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta cada dia seu mal. O que nós temos que entender é que muitas das vezes nós estamos divididos. Você está dividido num relacionamento, numa amizade. A palavra de Deus fala que casa dividida não prospera. E eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Quem está à espera de um milagre aqui? Quem é um resultado de um milagre? Quem é o próprio milagre? E milagre nenhum, todos aqui entendem que vem com cara de milagre, sim ou não? Fala assim, todo milagre vem com cara de um problema disfarçado, sim ou não? Quando nós olhamos, começamos a entender. A Bíblia fala que Davi, ele foi levar queijo para os irmãos. A palavra de Deus fala que quando ele chegou lá, existia um irmão dele mais velho, chamado Eliabe. A palavra de Deus fala que o irmão dele ali, que era o mais velho, começou a afrontar ele. A palavra de Deus fala que e Davi virou para o outro lado. O que eu quero compartilhar e ministrar com vocês nessa noite, o que você tem ouvido? Você tem que discernir o que é do céu, às vezes o que é aquilo que é uma obra do inimigo sobre as nossas vidas. A Bíblia fala, sobretudo guarda o teu coração. E o milagre, nem o milagre ele vem com cara de milagre, ele vem com cara de problema, sim ou não? Eu quero compartilhar algo aqui, quem anda comigo mais tempo sabe. Existe a história do Chapeuzinho Azul, que é a história de uma mãe que está andando na beira da praia, e ela está com um filho, e vem algumas ondas, e ela está ali sorrindo, se alegrando com o filho. Mas daqui a pouco vem uma outra onda, e vem uma onda gigante. E essa onda carrega o filho dela. E ela começa a orar, ela começa a se desesperar. E depois de um tempo, a onda traz o filho dela de novo. E ela pega aquele filho, ela começa a abraçar, ela começa a chorar, agradecer a Deus. Mas depois ela fala assim, mas e o Chapeuzinho Azul? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, e o Chapeuzinho Azul? Fala assim, você tem procurado o Chapeuzinho Azul porque o melhor Deus já fez na sua vida. Às vezes nós buscamos, muitas das vezes nós nem entendemos quem nós somos. E eu quero compartilhar algo nessa noite, que existe uma vida de oração para um dia de resposta. Fala assim, uma vida de oração para um dia de resposta. A palavra de Deus fala em Mateus 11:12, ele fala assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. A palavra de Deus fala em Hebreus 10, 38, 39. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que crerem são salvos. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, existe um caminho, mas não tem mais volta. E muitas das vezes, como homem, existe um espírito que rege sobre o homem. Qual que é o espírito que é, pastor? É um espírito de altivez. Nós estamos caminhando agora para o início, finalzinho de ano, e todo mundo começa a fazer um balanço das nossas vidas. Só que existe algo que só Deus pode fazer, sim ou não? Existe algo que a gente começa a entender que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E esse balanço você começa a entender, você deixa de entender o que você tem colhido. Todo mundo, eu sempre falo, que faz todos os tipos de curso, mas ninguém faz um curso para você aprender a lidar com o ser humano. Aqui a palavra de Deus está falando sobre fé, está falando sobre esperança,
sobre perseverança, posicionamento, porque a palavra fala do dia mau. E aqui ele continua falando sobre, a palavra de Deus fala em Salmos 84:10. Se você estiver aqui, como que você está aqui nessa noite, vai anotando os salmos que eu estou falando para você. A palavra de Deus fala em Salmos 84:10, ele fala assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 dias em outro lugar. Preferia estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. O que eu quero compartilhar nessa noite, que Deus tem falado muito no meu coração. Às vezes existe um filme muito antigo, que ele anda com o mestre, e aí o mestre vai andando pelo meio do caminho e vai mostrando para ele, para aquele discípulo ali, grandes ensinamentos. Ele perguntou para o mestre: onde nós estamos indo? Ele falou: nós estamos indo no cume do monte. E aí pelo meio do caminho ele sorriu, ele se alegrou, mas quando ele chegou no cume do monte, ele perguntou para o mestre, ele falou assim: e aí, falta muito? O mestre falou assim: nós estamos chegando. E quando ele chega a um determinado lugar, o mestre fala para ele: é aqui. Aí ele fala assim: mas você fez eu andar tudo para chegar nesse lugar? Aí o mestre fala para ele: mas no meio do caminho você estava sorrindo, você se alegrou. Quantas vezes o adversário da nossa alma sabe? Existe uma promessa de Deus para mim e para você. Existe um propósito de Deus para mim e para você. Mas a palavra de Deus fala que o Satanás é o adversário da nossa alma. Ele vive ao derredor, sitiando. E aí a gente olha para tudo, a gente começa a olhar mais para as adversidades, mais lutas do que vitórias, sim ou não? Mas eu creio que cada um aqui nessa noite tem uma promessa de Deus. Deus fez uma promessa para mim. Existe uma promessa que Deus fez universal para todos que estão aqui. Em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite: quem não está servindo o Senhor nessa noite, está servindo a quem? A palavra de Deus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, eu vou entrar aqui na palavra. Não tem problema nenhum, todo mundo aqui passa por altos e baixos. Mas quando nós estabelecemos Cristo Jesus na nossa vida, Ele começa a entrar, Ele começa a fazer a diferença. Como foi ministrado aqui, santo, sabe, começamos a louvar o Senhor. A palavra de Deus fala que a presença de Deus habita em meio aos louvores. E nós passamos por altos e baixos, começa a chegar o final do ano, e aí o adversário da nossa alma começa a colocar alguns tipos de pessoas, às vezes dardos inflamados, ingerências, situações que nem você possa imaginar o que está passando. Mas sobretudo a Bíblia fala: guarda o teu coração. O que eu quero falar com você nessa noite, que o adversário da nossa alma, ele vem para matar, roubar e destruir. Quantos aqui já perderam coisas, mas já também restituíram em Cristo Jesus, sim ou não? O problema não é perder. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: o problema não é quando você só perde, mas é quando você administra uma situação de perca na sua vida. Porque você começa a sentir perda, você não consegue entender, parece que você não consegue refletir, você não consegue ter paz. A palavra de Deus fala que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Seja a paz de Cristo. Você já fez alguma coisa sem paz? Faz alguma coisa sem paz. Não faça nada que não tenha paz. E aí a gente olha para tudo isso e começa a entender: pastor, o que você está querendo ministrar na minha vida? Eu estou falando a confiança em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala em Salmo 119, versículo 116, que é a esperança de Cristo Jesus. O irmão vai deixar eu e você confundido. Fala glória a Deus. Eu quero falar para você porque como homem, o homem é altivo. Nós falamos: eu sei, pastor, mas a pergunta que eu quero fazer para você responder para você mesmo: qual que tem sido as suas colheitas? Qual que é o resultado que você vai colher agora? Porque a vida é feita de decisão, sim ou não? Qual que tem sido as suas colheitas em Cristo Jesus? Quando você coloca a cabeça no travesseiro. A minha pergunta para você, não precisa me responder: você tem dormido? Você tem descansado como homem, como um sacerdote? Você tem sido o pastor daquela casa? Você tem sido o homem de Deus que Deus colocou naquele lugar? Porque como homem de Deus você vai chegar lá hoje. E se tem alguma coisa errada naquele lugar, vai ser estabelecido naquele lugar um reino de paz, de justiça e de alegria, querido. Você vai estabelecer o reino de Deus, um reino de paz, de justiça e de alegria lá na tua empresa. Ah, eu não tenho dormido. Você vai dormir em nome de Jesus. Eu conheço grandes homens que se dizem ser homem de Deus, mas ele não vive um reino nem de paz, nem de justiça e nem de alegria. É triste. E meu desafio nessa noite para você que está aqui é você viver um reino de paz, de justiça e de alegria. E eu quero que você comece a entender o que é o propósito de Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que você está fazendo aqui nessa noite?
De repente alguém convidou você. De repente você caiu aqui de gaiato no navio. De repente você pode pensar, estou cansado. Você sabe o que traz cansaço excessivo na vida de um homem? Não é força braçal? São conflitos mal resolvidos. E dentro de cada um, existem conflitos que só Jesus pode resolver.